Olá, bem-vindos aí a mais uma aula com o professor Bruno, aula de Biologia aqui da CETEPS, e nós vamos iniciar justamente falando de ecologia. Nós estamos em o final já da apostila de vocês, né, de vocês aqui dentro do curso, e são os últimos tópicos, né, os últimos assuntos, e esse assunto de ecologia, ele vem justamente para arrebatar todo o assunto que nós vimos anteriormente nos últimos vídeos. O que é ecologia? Então eu separei aqui para vocês em tópicos, para vocês entenderem, né? Justamente os dois primeiros que nós vamos trabalhar, sendo eles ecossistemas e os componentes estruturais bióticos e abióticos, que é a aula desse vídeo, e em seguida eu vou falar sobre o habitat e nicho ecológico. Então venham comigo aqui para vocês entenderem melhor. Quais são os ecossistemas e os seus componentes, né? Nós temos diversos ecossistemas no nosso planeta e os seus componentes são divididos em bióticos e abióticos. Prestem atenção por que eu deixei aqui o A dando uma ênfase nele, né, de cor diferente. É para vocês não confundirem. Nós temos então sistemas com organismos, né, bióticos, que são os organismos vivos, que eu já vou explicar, e temos também os componentes abióticos. Abióticos é não vivo, prestem atenção nisso que eu já vou explicar em seguida. Então olha só, componente biótico, eu deixei duas imagens aqui justamente para vocês entenderem quais são os organismos que fazem parte dos componentes bióticos. Então nós temos aqui os seres autotrófos, que são justamente aqueles seres que produzem seu próprio alimento, exemplo, né, os vegetais, e nós temos aqui os seres heterotrófos, que são os seres que precisam capturar alimento, né? Eles não têm como produzir alimento automaticamente. Então, eles dependem de outros seres vivos para poder se alimentar. Então, vejam só, esses seres vivos, eles vão se agrupando e formando os ecossistemas. Então, o ecossistema é justamente formado a partir de cada um desses seres. E esses seres vivos, nós temos aí algumas diferenças, né? Nós temos os seres que são os organismos produtores, ou seja, aqueles que produzem alimento, no caso dos vegetais, e temos os organismos que são consumidores desses vegetais e também os decompositores. Fiquem tranquilos, eu vou passar todos os detalhes agora nessa aula. Então, os seres consumidores, para a gente entender melhor, eu deixei esquematizado aqui nesse slide. Então, nós temos os produtores, que são as plantas, como vocês já sabem. Então, seres produtores são as plantas, ou seja, todos os vegetais são produtores. Eles servem de alimentos para os animais que estão aqui na classificação primária da cadeia alimentar. Já vou falar de cadeia alimentar nos próximos vídeos, mas prestem atenção. Então, os seres primários, que são os herbívoros, eles se alimentam de vegetais. Então, os seres herbívoros vão se alimentar dos produtores. Seguindo em frente, nós temos aqui os seres secundários, né, que estão aí na segunda classificação, ou segundo nível trófico da cadeia alimentar. Então, eu dei exemplo aqui da cobra, que vai se alimentar do coelho. E nós temos aqui o terceiro indivíduo, que está aí na terceira classificação, terceiro nível trófico, que é justamente a águia, que está se alimentando da cobra, certo? Então, esse mecanismo, essa dinâmica de alimentação, gera o ecossistema e vai gerar toda a energia necessária, né, para esses seres vivos comporem esse ecossistema. Seguindo em frente, nós temos aí os seres decompositores. O que é decompor? Decompor é justamente desintegrar, né? É justamente ir acabando, finalizando. Então nós temos como seres decompositores, os principais são fungos e também as bactérias. O que elas fazem? Qual que é o papel delas no ecossistema? É justamente decompor a matéria orgânica que está ali
morta. Então, tanto vegetais, animais, após finalizar, né, todo o seu ciclo de vida, quando eles vêm a óbito, quando eles morrem, os micro-organismos, que são as bactérias e também os fungos, vão começar a decompor toda a matéria orgânica que está presente aí nesses seres. Então fica bem prático, né, para a gente entender aqui nessas imagens como ocorre a decomposição, tanto animal quanto também a vegetal. Bom, nós temos aqui também os componentes abióticos. Como eu falei para vocês, são dois componentes que formam os ecossistemas. Biótica é o que a gente viu agora, que são os componentes biológicos, ou seja, que têm vida, e os abióticos são os fatores aí que não são vivos, não são seres vivos. Mas, professor, o que é isso? O que são esses fatores? São justamente os fatores físicos e químicos. De onde vêm esses fatores físicos e químicos que fazem parte de um ecossistema? Nós temos aí alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, que todos os fatores físicos e químicos, eles estão dentro desse ecossistema. Então, essa imagem aqui traduz a junção dos fatores abióticos com também os fatores bióticos, que são aqueles que têm vida. Então, vamos lá. Para vocês entenderem, eu deixei bem explicadinho aqui, né, bem separado cada um desses fatores. O primeiro fator, que são os físicos, nós temos justamente a luz solar, ou seja, o Sol. Nós temos aí a radiação, que também vem do Sol. Temos a temperatura, que tanto faz o frio ou o calor, vai alterar um ecossistema. Então, a temperatura também faz parte de um fator físico de um ecossistema. Nós temos também a umidade do ar e as chuvas. Então, esses fatores são fatores físicos, conhecidos como fatores abióticos de um ecossistema. E também o fator químico, que é justamente os nutrientes existentes na água e também aí no solo, tá? Então, todos esses fatores fazem parte do ecossistema. Não esqueçam disso. Bom, falando de habitat e nicho ecológico, nós temos que entender duas coisas. Os ecossistemas, eles têm diversos animais, diversos vegetais, e cada um de um tipo, né, de uma espécie, ou seja, tem espécies que conseguem sobreviver melhor em um determinado ecossistema e diferente de outras espécies que sobrevivem melhor em outros. Então eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o habitat. O que é o habitat? É justamente o local onde esse organismo sobrevive. Quando a gente fala sobrevive, é onde esse organismo consegue nascer, se alimentar, se reproduzir e depois morrer, que é essa a lógica da natureza. Então nós temos aqui justamente o habitat influenciando, né, justamente em cada um desses seres vivos. Eu deixei aqui para vocês verem que nós temos espécies de locais de regiões mais frias, temos espécies de regiões alagadas, assim como o bioma, né, o ecossistema pantaneiro, que é da região do Mato Grosso do Sul, e nós temos também regiões como da África, onde eu deixei essa imagem aqui do elefante, para vocês verem que a savana, né, savana tropical, é justamente um ambiente, um ecossistema que abriga determinadas espécies. Então, cada ecossistema com as suas espécies específicas para cada uma. Seguindo em frente, nós temos aqui alguns problemas que são gerados quando essas espécies elas migram, né, para outro habitat ou para outro ecossistema que não seja o delas. Quem já ouviu falar do caramujo africano? Então eu trouxe aqui para vocês a imagem. Esse é um caramujo africano que veio para o Brasil, né, justamente para ser um escargot mais barato da culinária, e acabou que os criadores não deram conta de consumir, né, de fazer, de levar isso para o mercado, não teve muita aceitação, e esses caramujos se espalharam no Brasil. Então hoje a gente encontra caramujo africano em diversas regiões, e justamente ele consegue aumentar a população muito rápido. Por quê?
porque não tem predador natural para esse caramujo aqui no nosso ecossistema. Então acaba tendo uma invasão desses caramujos nas cidades e também nos campos. Então é um exemplo de quando você tem uma determinada espécie que foi deslocada, né, que foi levada para um ecossistema totalmente diferente do dela. O nicho ecológico é justamente o que vai agregar todas essas espécies com todos os fatores abióticos. Ou seja, nós temos aí a relação, o relacionamento de todos esses fatores acontecendo de forma, muitas vezes, né, ou na maior parte das vezes harmônica, para tudo funcionar bem, certo? Então, as relações ecológicas é justamente sobre, a gente está falando justamente sobre o nicho ecológico. Então, toda a relação ecológica entre os animais, vegetais e os fatores abióticos, chuva, sol, vão compor as relações ecológicas. Dentro desse nicho ecológico, nós temos aí os predadores naturais e cada nicho com o seu papel funcionando de forma eficiente para a gente ter um equilíbrio dessas populações de animais dentro daquele ecossistema. Então nós temos um exemplo aí também de alguns animais, como o papagaio da cara roxa. O ecossistema dele é de Mata Atlântica, né? Então o bioma que ele pertence é Mata Atlântica. Então essa espécie, quando a gente fala de nicho ecológico, né? Quando a gente conversa sobre isso, nós estamos falando de como é o comportamento dessas espécies naquele ecossistema. Então é justamente o comportamento do papagaio da cara roxa, que ele vive aos pares, é muito ativa no período da manhã e no final do dia alimenta-se de frutos, folhas e também de flores. Então quando a gente fala da rotina do animal, daquela espécie, nós estamos falando justamente do nicho que ele está e justamente de como é essa espécie, qual é o que ela faz dentro desse ecossistema. O mico-leão dourado a mesma coisa, então quando nós descrevemos o que ele faz naquele ecossistema, nós estamos falando de como é o sistema, né, como é a vida dele dentro daquele bioma. E eu trouxe para vocês também uma curiosidade, quando a gente tem aí alterações no ecossistema, quando a gente tem alteração num bioma, pode ocorrer que algumas espécies comecem a entrar em extinção. É o caso do tatu-bola, tanto na região de Cerrado, quanto na região aqui da Caatinga, nós temos aí o tatu-bola sendo ameaçado. Por quê? Por predadores e também pela caça e também desmatamentos, né? Tudo isso poderá causar a extinção desse animal. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo, a primeira aula sobre ecossistema. Temos mais assuntos aí pela frente e eu vejo vocês no próximo vídeo.